que eu ia embaçar para falar, mas vamos embora. Então vamos falar de controle de carga, cara. Quando a gente fala de controle de treino, a ideia é mais ou menos aquilo ali, ó. Quantificar e qualificar a sessão de treinamento. Então, ou seja, como você faz para quantificar, como você faz para qualificar a sua sessão de treinamento? Pô, você é o cara responsável para dar o treino para o goleiro. Eu falo que o treinador de goleiro, Bartolomeu, é o treinador, é o preparador físico, é o psicólogo, é tudo o goleiro. Porque vocês ficam lá, muitas vezes no ambiente de vocês, muitas vezes numa sessão de treinamento, acabam trabalhando até grande parte do período só entre vocês, então a relação é muito grande. Então os estímulos, basicamente, ou quase na totalidade, ele vem do preparador do goleiro. Quantificar é determinar a quantidade, ou seja, atribuir o volume do treino. Qualificar atribuir a qualidade, ou seja, a intensidade do treino. Então, se eu entendo que eu vou quantificar quantas passagens, quantos minutos, quantas repetições e a intensidade, de que forma eu vou colocar? Pô, se eu coloquei quantas passagens, quanto que cabe para tantas bolas? Eu acho que é um consenso entre todos que é uma evolução dos profissionais da preparação de goleiro, ou seja, os profissionais ligados à preparação do atleta do gol, que o volume do treinamento vem caindo. E eu vejo isso pelos profissionais aqui do clube. Antigamente a gente via 10, 12, 15 bolas chutadas numa sessão, num estímulo. Eu não tinha nascido. Ah não, já tinha nascido. Eu só vi o Rodolfo Rodrigues fazer uma defesa daquela aqui no gol, aqui, ó, gol do placar. Foram 4 ou 5 defesas seguidas. Então, se a gente falou lá em movimento, em técnica, para que tantos chutes, para que tantas bolas, para que tantas repetições? E vocês são responsáveis por isso. Como eu sou responsável também em cima do todo. De que forma eu vou colocar o volume? De que forma eu vou colocar a intensidade? Aonde está a qualidade? Está no volume ou está na intensidade? É isso que a gente tem que começar a pensar. Então, eu vou falar um pouquinho de controle de carga. Eu falo aqui, ó, quantificar e qualificar a carga interna e externa, ou seja, a gente tem dois tipos de carga. A interna, que é a carga que o corpo humano nos passa, frequência cardíaca, secar muscular, inflamação muscular, temperatura do músculo, percepção de esforço, percepção de dor, vou mostrar para vocês. E eu tenho a carga externa, que é o volume, a intensidade, quantas repetições, qual que é a minutagem de treino, quantas passagens, quantas trocas de direções. Então a gente tem que cruzar o que nós planejamos e o que o corpo do atleta vai nos passar. É isso que é importante entender antes de montar uma sessão de treinamento. Se a gente fala em controle de carga, vocês têm que sair daqui com se a minha palestra não servir para nada para vocês, pelo menos vocês saiam daqui com esse termo aqui, ó, supercompensação. Não existe performance se você não consegue gerar a curva da supercompensação. Se você não consegue controlar estímulos fortes com estímulos baixos com estímulos fortes, se você não consegue fazer uma progressão em cima do treinamento, se você não consegue entender isso, você não está gerando performance ao teu atleta, você está trazendo um dano para ele. Então saiam daqui pelo menos com essa informação. Eu preciso entender o fenômeno da supercompensação. O gráfico aqui embaixo está legível para todos aí? Imagina aqui, ó, vou tentar traduzir para vocês. Essa setinha mostra, vamos tentar trazer para uma realidade de dia de semana. Esqueçamos que tivéssemos jogo no final de semana. Aqui estamos na segunda-feira. O atleta vem com vamos dizer que ele descansou sábado e domingo. Fala, pô professor, mas ele saiu, eu não quero saber, eu não vou entrar nesse mérito se o cara saiu, se o cara... O que ele fez fora do clube, ele é responsabilidade dele, ele tem que estar, se ele apareceu para trabalhar aqui, ele tem que estar no melhor nível dele. E se eu montei o meu treinamento acreditando nisso, eu vou trabalhar dessa forma. Então aqui, estou na segunda-feira, ou seja, ele está no nível inicial de performance dele na semana. Está fresquinho, sem estímulo nenhum. Nós vamos lá, treino pro cara. Treino, pá, aquece bola, técnico e tal, põe o atleta no pequeno jogo, o atleta entra no rondo, entra no trabalho de passe, vai ter um pequeno jogo, aí ele vai, joga. Beleza. O que acontece com ele, ó?
Estresse. Ou seja, a capacidade do sistema dele causou um dano, ou seja, nós causamos um dano para o corpo humano daquele ser humano, daquele atleta, daquele atleta. O que nós pensamos? O que nós precisamos de recuperação. Se eu der um outro estímulo com a mesma intensidade ou com o mesmo volume que eu dei aqui, o que vai acontecer com a minha recuperação? Ela não vai ser plena. Eu não vou ter recuperação. Eu não vou atribuir essa capacidade para o atleta. Percebe que nesse caso foi dada a recuperação. O atleta foi receber um novo estímulo num ponto mais alto do que ele iniciou. Então o que acontece com a seta? Positiva. Ou seja, eu vou ter do ganho para esse atleta. Se eu consigo gerar performance, sobrecarga, e eu consigo atribuir a esse atleta a melhor capacidade de recuperação, eu vou fazer com que esse atleta, a seta fique positiva, ou seja, ele vai gerar performance. Se por acaso, nesse caso aqui, eu não respeito a recuperação, gerou estresse e eu dou um outro estímulo aqui, ó, ele vai estar abaixo do nível que ele estava no início da semana. O que vai acontecer com a minha seta? Vai para baixo. Ao invés de ter performance, eu vou gerar estresse, dano, caos, sobrecarga negativa. Não vou gerar performance, não vou ter resultado com ele, automaticamente eu vou ter uma chance de machucar e não vou conseguir ter o melhor desse atleta. Então, se pensamos em treinamento, pensamos em controle de carga, a gente tem que pensar nessas variáveis. Estímulo, recuperação, estímulo, recuperação, estímulo, recuperação. Teoricamente, o fenômeno da supercompensação é decorrente do equilíbrio adequado entre a carga de treinamento e o período correto de recuperação. Acabamos de falar sobre isso. Logo, é plausível assumir a ocorrência do mecanismo de supercompensação, vou bater nessa tecla hoje muitas vezes, é dependente do controle preciso do nível do estresse aplicado, ou seja, para eu ter certeza que eu estou atingindo e estou conseguindo atribuir ao meu time, ao meu jogador, ao meu goleiro, ao meu atleta, o fenômeno da supercompensação, dificilmente eu vou causar esses dois danos que vocês escutam muito a falar, principalmente esse aqui, o tal do overtraining ou do overreaching. Se realmente eu consigo trazer para o meu atleta a melhor capacidade, o melhor nível de recuperação, o melhor estímulo, o melhor controle da carga, dificilmente eu vou ter um atleta dentro dessas duas negativas relacionadas ao treinamento. O overtrainer já é muitas vezes falam, o atleta está cansado, ele está entrando em overtraining. Cara, overtraining é uma coisa muito over. Overtraining é o fim do túnel. O cara que está estressado, o cara que não dorme, o cara que está com a questão de irritação à flor da pele, o cara que vem fazendo lesões sucessivas. Antes a gente tem o overuse e temos um overreaching. Então, ou seja, para chegarmos ao overtraining é uma sequência muito grande. Mas, porém, se não nos preocupamos, se nós não entendemos que os ciclos de treinamento têm que respeitar uma sequência de recuperação, nós vamos causar esse dano para o atleta. E aí, pensando nisso, estou fazendo um briefing sobre a questão de treinamento e controlar as cargas, para depois falar das cargas que eu uso para controlar. Essa é a grande pergunta, né? Qual que é o volume e qual que é a intensidade? Qual que é a qualidade e qual que é a quantidade? Qual que é a quantidade e qual que é a qualidade do meu treino? Então vamos lá. Se eu estou com volume baixo, minha intensidade está alta. Se eu estou com volume alto, minha intensidade está baixa. Se as duas setas forem para cima, amigo, se você falar para mim que está dando treino, eu vou estar rindo da cara de vocês. Você não vai conseguir. Só que hoje entendemos que o treino está muito mais ligado a volumes baixos e intensidade alta. Eu falei isso numa palestra e repito, o volume machuca, a intensidade não. A intensidade gera performance, o volume negativo o atleta. Nós estamos chegando a semanas com quase 32 mil metros de distância percorrida, contando com o jogo. Isso com um jogo na semana. Os atletas estão chegando a mais de 34, 35 km por hora.
os caras percorrem por jogo, eu vou mostrar para vocês os goleiros, é o que eu não quero falar antes. Os caras percorrem por jogo cerca de 12, 13, 11, 10, 9 mil metros por partida. Só que não é, aí você fala assim, pô, mas eles correm 10 km em 90 minutos. Pô, eu corro 10K para 1 hora. Só que o cara corre 10K em ações acima de 20 por hora, acima de 25 por hora, muitas vezes. E muita troca de direção, muita ação excêntrica. E a ação excêntrica vai causando dano na musculatura. Então, o nível de estresse que o futebol causa, por ser um esporte acíclico, faz com que nós entendemos que trabalhamos num esporte muitas vezes indomável, muitas vezes que nós não conseguimos controlar, principalmente quando falamos de jogo. Esse aqui são os controladores que eu uso para quantificar e qualificar a carga do treino. Então, quando eu estou falando lá de carga interna, lembra que eu falei que o corpo humano me traz? Eu falo em escalas de percepção de esforço, escalas de percepção de recuperação, escala de dor, variabilidade de frequência cardíaca, CK muscular, poderia ter colocado a termografia aí que eu vou colocar mais na frente. Então esses índices são que o corpo humano me passa do dano que eu causo a ele. São as informações que o corpo vai me passar do treino, do volume, da intensidade que eu planejei para aquele atleta. Isso aqui é o produto final. E aí, o GPS hoje em dia consegue me dar mais informações do que eu planejei para aquela sessão, para que eu passe a entender se o ciclo da semana que eu montei ele está correto, se durante aquela sessão de treinamento... obrigado. Valeu. Se aquela sessão de treinamento que eu montei, eu preciso alterar durante a sessão de treinamento, se eu preciso causar uma intervenção, ou se aquela sessão de treinamento que nós tínhamos planejado fugiu um pouquinho da mão e eu vou ter que mudar a sessão de treino de amanhã. Vou explicar para vocês como que a gente faz isso. E hoje, eu acho que o Belão mostrou, o Marcos deve ter mostrado, a questão dos pequenos jogos, né? E se a gente está falando em velocidade, número de ação, alguns softwares mostram que eles acabam identificando o número de ação, isso da parte atlética, com velocidades acima de 20 km por hora. Só que num pequeno jogo de 12 por 15, de 20 por 15, jamais vou conseguir atingir essa velocidade, porque não tem espaço. Então nós começamos a estudar a aceleração. Porque a aceleração está ligado à performance, está ligado à força, está ligado à ação excêntrica. Então, falando em carga externa, hoje a gente entende como a aceleração uma das grandes ferramentas para controlar a carga de treino, imaginando que os treinos são cada vez baseados mais em pequenos e curtos jogos de alta intensidade. Dá uma olhada nesse, esse é o Team Pro. Obrigado. Esse é o Team Pro, é uma ferramenta da Polar de controlador de treino. Eu tive acesso aqui no clube, eu já usei e é bem interessante para vocês entenderem quais são as variáveis que ele acaba coletando. Então, eu trouxe para vocês, falei para vocês que eu ia trazer 2 vídeos de controle de carga em relação ao GPS. Esse, o Team Pro e o outro que eu vou mostrar para vocês, que é o Catapult, são 2 controladores de carga em real time, ou seja, em tempo real. Em tempo real, todas essas variáveis, frequência cardíaca, distância percorrida, número de sprint, carga que o atleta está sofrendo, eu estou vendo em tempo real com o iPad do lado de fora do campo. Depois eu vou mostrar para vocês os índices que a gente acaba identificando. Se você tem pelo menos 20, 30 atletas treinando ao mesmo tempo, se você tem 4, 5 goleiros treinando ao mesmo tempo, será que a carga que você pensou para aquele grupo, todos vão estar absorvendo, todos vão estar sentindo, ou aquela carga é ideal para todos os atletas? Muitas vezes não, ou na maioria das vezes não. Então, o entendimento dessas variáveis, desses dados, é justamente para você poder estimular melhor um atleta que está abaixo, baseado nos dados que você está coletando durante o treino, ou tirar a carga de algum atleta que está com um nível de estresse acentuado, ou seja, não está conseguindo supercompensar. Esse aqui, ele dá a imagem do iPad, ele dá aqui, ó.
Esse aqui é o dado da equipe. Então, ou seja, para a equipe, a carga de treino foi razoável. Eu peguei um exemplo de um treino aqui nosso. A carga de treino foi razoável. Ou seja, como a gente tem a frequência cardíaca, ele consegue dar a carga de treino baseado, né, em cima dos batimentos cardíacos, dos níveis de percentual de frequência cardíaca, de zonas de frequência cardíaca, ou seja, acima de 60% da máxima, acima de 70% da máxima, 80% da máxima, e assim ele consegue quantificar a carga. O treino teve no total, em média, 5.500 metros, e a média dos sprints, ou seja, sprints entre 15, esse aqui ele me dá sprints de 15 a 20 km, de 18 km por hora para cima, ele já classifica como sprint. Então a média dos sprints foi de 6 sprints, isso em relação ao grupo. Olha agora quando eu pego individualmente, ó. Lembra que a carga foi razoável em relação ao grupo? Só que para esse atleta não. Para os 3 primeiros atletas, a carga foi um pouco maior do que o grupo mostrou. Se eu tenho esse entendimento, eu consigo planejar uma sessão de recuperação melhor para esses caras pós-treino. Eu consigo controlar a carga desses caras no dia seguinte. Eu consigo mexer no treino dele durante o treino, se for o caso. Lembra que a média dos sprints eram 6? Esse atleta deu 16 sprints. A distância percorrida média era 5.500. Olha, esse atleta só correu 5.100. Esse aqui 4.800. Esse aqui chegou a 6.000. Então você tem esse entendimento das variáveis que o jogo, que o treino te passa, individualizando a carga, faz com que a gente chegue naquela curva, naquele fenômeno da supercompensação. Olha que interessante, ó. Isso aqui é um relatório de um jogo, só em cima de distância percorrida, densidade, que é a relação do tempo pela distância percorrida, e velocidade máxima atingida por cada atleta. Lembra que eu falei dos goleiros? Isso é um jogo dos juniores, ó. O John, em 90 minutos, chegou a 4.439 metros. Muitas vezes a gente fala assim, pô, o goleiro está paradão lá, e não, em 90 minutos ele chegou a 4.439 metros. Eu falei assim, pô, mas se você comparar com o cara aqui, ó, que bateu 9.600 nesse jogo, densidade para 102, a densidade dele foi 47. Legal, mas são dados interessantes. Olha a velocidade máxima dele nesse jogo, 18 km por hora. Provavelmente foi num contra um, ou numa saída de bola, porque para ele bater 18 km por hora, provavelmente ele deve ter atingido mais de 10 metros, mais de 12 metros. Então, esse tipo de informação é importante para você montar o seu ciclo de treinamento. Entender o que cerca o jogador durante o jogo. Então, falando em goleiro, a característica do jogo fica em torno de 3.500 a 4.500 metros. Eu já peguei velocidades aqui até de 23 km por hora. As ações, elas são realmente curtas, de 3 a 15 metros, dependendo da ação, mas sempre ações curtas, de 3 metros. A gente tem até uma avaliação, como eu montei com o Rogério lá atrás, que é uma avaliação que a gente classificou como uma avaliação sistêmica. As trocas de direções não passam de 2 metros, de um lado direito e de um lado esquerdo. As ações lineares, elas não passam de 3 metros, 4 metros. A maioria das ações do goleiro são com base em aceleração. Então falei aceleração, fase excêntrica, dano muscular, força. E o atleta, durante o jogo, o goleiro está sujeito a múltiplos saltos, como os atletas diriam. Porém, o goleiro muitas vezes em uma ação um pouco mais de performance, tem que atingir saltos com um índice de performance maior. Dá uma olhada no catapult. O catapult também mostra em tempo real quais são as ações do atleta durante o treino, durante o jogo. Para você ter uma noção e ter uma certeza para tomada de decisão, muitas vezes durante a sessão de treinamento, se você tem uma ferramenta em real time, você pode tomar a melhor decisão antes de esperar o próximo ciclo. Porque muitas vezes, pela falta de ferramenta, pela falta de tecnologia que os times têm, a gente toma decisões baseadas nos dados que nós coletamos do treino de hoje para o treino de amanhã. Se você tem uma ferramenta em tempo real, essa informação, essa intervenção pode ser a todo momento. Porque você está com o computador, com o iPad, sei lá, com o celular, do lado do treinador, e dependendo dos estímulos que o treinador queira passar, que a comissão entendeu que era para aquela sessão de treinamento, eu posso estar sentado aqui, ter um grupo fazendo um trabalho ali, um 3 contra 3, e ter um grande jogo aqui.
eu estou monitorando esses caras aqui que vão para o jogo e aqueles caras ali que não vão para o jogo. Então, provavelmente a intensidade ali deve estar mais baixa. Se eu estou com uma ferramenta em tempo real, eu consigo passar a informação para o profissional que está lá, mudar a regra, mudar o estímulo, ou seja, traçar a melhor intervenção para que aquele treino chegue na intensidade que foi planejado pela comissão técnica. Olha que legal. Fernando, goleiro nosso da seleção brasileira. Vou mostrar para vocês o que essa ferramenta traz de informação. O Catapult, hoje, junto com o StatSports, são as duas melhores ferramentas de controle GPS que existe no mundo. Aqui, eu peguei um ciclo dele na seleção brasileira, talvez fique um pouco distorcido, mas eu vou falar para vocês aqui. O que ele me dá? Ele me dá número de quedas para o lado direito e número de quedas para o lado esquerdo, ou seja, ele tem um acelerador tridimensional, ele consegue me passar quantas vezes o goleiro caiu para o lado esquerdo, quantas vezes o goleiro caiu para o lado direito. Então você talvez, visualmente, você percebe que o goleiro talvez tenha uma dificuldade em fazer uma queda para um lado ou para o outro, ou a técnica, ou as escolhas, ou o seu treino que você passou, o seu treino técnico, ficou muito pautado mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, você consegue ter essa informação. Você consegue também ter o número de total de saltos. Por exemplo, um treino de 1 hora e 21, o Fernando deu 44 saltos, sendo eles um salto acima de 40 centímetros, 8 saltos de 20 a 40 centímetros e 35 saltos de 20 a 20 centímetros. Ou seja, o que eu falei lá atrás? Do footwork, da reação dos pés ao solo. Olha o número de ação de footwork nesse treino, ó. 35 para 8 para 1. Num jogo, ó, 1 hora e 43, eu não sei quantos minutos ele jogou. Essa informação nós não temos. Eu sei que ele ligou, ele ficou com o GPS ativo 1 hora e 43. Não sei se ele jogou o jogo inteiro, eu não sei. Mas aqui ele dá 6 quedas para o lado direito, 6 para o lado esquerdo, 22 saltos, 12 quedas no total, 6 saltos acima de 40 centímetros, deve ter sido cruzamento, ou escanteio, alguma coisa assim. 12 saltos médios, ou seja, de 20 a 40 centímetros, e 4 saltos baixos de 0 a 20 centímetros. Então, olha o número de saltos, o número de intensidade que é causado na articulação, tornozelo, joelho, quadril do atleta. Então, lá atrás, se a gente não pensar em movimento e não controlar a carga, se vocês olharem o pessoal que trabalha aqui, se vocês olharem Juari, Nenê Belarmino, João Paulo, os caras andam todos um atrás do outro, cara, parece que os caras saíram do hospital. O Juari tem um joelho em valgo, uma coisa absurda. Por quê? Bagro, você pode me falar, eu fui atleta profissional, controle de carga inexistente, né? Então, o dano que é causado ao corpo humano, ou seja, esse cara com 35, 37, hoje Renatinho com 37 anos jogando, 40 anos o cara jogando, mas esse cara vai viver, até os 80, tem família, tem filhos, a gente tem que pensar nisso também, a gente tem que pensar em performance, tem que melhorar a performance, tem que pensar na longevidade do atleta. Antigamente o atleta não, para 30 anos o cara tá velho, hoje não, o atleta com 35 jogando bem pra caramba. Nós aqui no campo, no Santos, temos 2 líderes no time profissional que tem mais de 35 anos, então temos que pensar nisso. Então eu falei de carga externa. Sei que pode parecer um pouco maçante, mas agora eu vou entrar num universo que talvez todos nós não precisamos de tanta tecnologia para controlar a carga para poder gerar supercompensação. O que eu uso muito aqui no clube? As escalas de percepção de esforço, que é as escalas baseadas nas escalas de Borg, que é aquelas perguntas de estresse, de 0 a 10, ou de 6 a 20, ou de 7 a 21. Eu adaptei aqui no clube de 1 a 5. A escala aqui no clube ela tem o rosto para ficar melhor a visualização, ou seja, melhor o entendimento do atleta, e embaixo os números e 5 questionamentos: se ele está muito bem, se ele está bem, se ele está ligeiramente cansado, se ele está cansado, se ele está muito cansado. Então, ou seja, ao final de cada treino, depois de 10 a 15 a 20 minutos depois do treino, o atleta é submetido a esse tipo de avaliação. Ele vai numa prancheta no vestiário, ele coloca lá o quanto que foi a percepção de esforço dele. Ou seja, se eu planejei que o meu treino tinha que ser uma percepção de esforço próximo de 3,
eu espero que os atletas me respondam algo parecido com isso. Se for alguma coisa mais alta, eu preciso entender. Hoje, a categoria sub-17 teve uma percepção de esforço alto, mas eu sei que a carga do treino não foi alta, foi o calor. Eu preciso entender o que aconteceu. Quanto melhor a variabilidade das cargas que vocês proporcionarem pro time, pro atleta, pro goleiro durante a semana, melhor é a capacidade de o cara gerar performance. De novo, falando em supercompensação. 2 gráficos. Carga de treino, carga de treino. Aqui, a gente usa, aqui são gráficos nossos, aqui é a percepção de esforço pura, ou seja, só o score, e aqui é a carga acumulada, ou seja, a gente faz o cálculo da carga, o score que o atleta respondeu versus a minutagem que ele foi exposto. Então, ou seja, o volume e a intensidade. Qual foi a minutagem e qual foi a carga? O que ele entendeu daquela sessão de treinamento? O que causou de estresse para ele? Então, isso gera para nós uma carga de treino em unidades arbitrárias, ou seja, um número X, sei lá. Meu treino teve 100 minutos, meu PSE foi 3, ou seja, minha carga foi 300. Baseado nisso, quanto melhor a variabilidade do treino, ou seja, quanto menor a monotonia, quanto mais monótono, pior para o time, pior para o atleta, pior para o grupo. Quanto menos monótono, melhor para o time, melhor para o atleta, melhor para o grupo. Diminui a chance de lesionar. Então, ou seja, controlar a carga durante a sessão. Quanto melhor você proporcionar para o time cargas diferentes durante a sessão de treinamento, diferentes para o atleta individual, diferentes para o atleta num trabalho de força, melhor a adaptação de performance. Eu acho que todos nós aqui já tivemos pelo menos acesso a treinamento ou treinamos de uma forma, sei lá, na academia. Muitas vezes você faz, acho que quem frequenta academia ou já frequentou, faço um treino, comecei a treinar, bastante dor muscular, vai passando, terceira semana, quarta semana, aí chega o professor da academia, vamos mudar o seu treino porque você já se adaptou ao treino. Toda vez que você muda um estímulo, o que causa no corpo? Um dano, um caos. Então, se você entender que a alternância de informação, a alternância de estímulo, se você não tiver um bom controle e ele sempre for linear, isso vai causar um caos que talvez a gente não consiga reparar. A gente também usa aqui, pensando em carga interna, o PSR, que é uma outra escala de percepção de esforço, que é baseada em recuperação, uma escala que vai de 0 a 10. O Marcelo usa muito pré-treino, a gente deixa livre para usar pré-treino, mas o Marcelo, preparador 17, ele usa muito pré-treino, mas a gente usa bastante isso em pós-jogo, principalmente em campeonatos onde tem muitos jogos, onde eu não tenho, sei lá, o reflotron, onde eu não tenho termografia, não tenho nada, eu estou lá no meio do nada com o time e eu preciso saber o quanto que esse atleta está recuperado. Então essas escalas de percepção de recuperação me passam essa informação. Lógico, vocês vão me falar, pô, Gustavo, mas falando em percepção de esforço é mais empírico do que uma informação bioquímica. Perfeito. Quanto mais informação eu tiver, melhor é o dado que eu vou coletar. Só que se eu não tiver nenhuma informação, que informação eu vou passar? A gente vai cair no achismo. Se eu não tiver nenhuma informação, que tomada de decisão eu vou ter? O outro controlador que a gente usa também aqui, que acho que é conhecido por todos, é a questão da CK muscular, que é aquele exame do sangue, que é aquela fitinha que você acaba mensurando a capacidade de processo inflamatório que essa enzima chamada creatina quinase está em abundância dentro da corrente sanguínea. E por último, uma coisa que a gente faz muito pré-treino, que é simples também, o PSE pós-treino, percepção subjetiva de esforço pós-treino. A gente usa muito pré-treino, e eu não tenho a termografia, mas se tivesse, cruzaria os dois, é a escala de dor. Então, ou seja, tudo isso gera entendimento, tudo isso gera cultura, tudo isso tem a ver com longevidade de estímulos. Os atletas aqui no Santos, com 11 anos, já são submetidos a essas perguntas, a essas informações. Se eu consigo entender, se eu consigo classificar
uma possível dor, ou aonde tem uma dor e o grau dessa dor, eu consigo talvez prevenir uma lesão. Se a gente acredita que o treino causa um dano, e esse dano é causado principalmente na musculatura, a dor muscular tardia, ela vai acontecer. Porém, um atleta com excesso de dor muscular tardia tem uma chance maior de fazer uma lesão muscular. Então, se eu tenho um atleta que está num nível de dor muscular 4, dor forte, e os demais do grupo não estão, ou estou com uma dor leve, uma dor mais tranquila, eu sei que aquele atleta não supercompensou. Aquele atleta não supercompensou. Ou seja, a curva de supercompensação dele não atingiu o que os demais atletas atingiram. Eu vou submeter ele a treinamento? Não. Se eu entendo que a ciência de ganho de performance, eu preciso respeitar o processo de recuperação daquele atleta, baseado nisso, eu vou bolar uma outra estratégia para ele. Baseado nessa informação, baseado na informação que ele deu de PSE no dia anterior, baseado numa informação de CK muscular, baseado numa termografia, eu vou bolar uma outra estratégia para esse cara. E eu sou seguro em dizer, nossos índices de lesões hoje aqui no clube, eles são muito baixos, muito pela grande ciência, pela grande certeza, pelo grande entendimento dos profissionais que trabalham aqui no clube sobre essas escalas de percepção. A gente toma muita decisão em cima disso. Ah, mas o cara quer dar migué, aquele cara tá, mas pô, o cara tá chegando a hora do jogo e o cara, quinta-feira, se o cara falar que tá com dor, não vai jogar. Sistêmico, comissão, treinador, supervisor, preparador físico, tá todo mundo falando a mesma língua. Cara, se tá com dor, fica fora hoje, você vai jogar sábado. Se você treinar hoje e você machuca, não joga sábado, não vai jogar os próximos 15 dias. Esse tipo de força, esse tipo de entendimento para controlar a carga a gente precisa ter. E essa relação com o atleta é importante, ou seja, a troca de confiabilidade, de confiança que você tem que ter com o atleta que você está treinando. Trouxe um pouquinho dos mapas das lesões, falei um pouquinho dos goleiros, mas no geral as lesões elas são individuais, grande parte delas em membro inferior, e aqui a parte dela menor em cabeça, tronco e membros superiores, talvez muito mais ligado ao jogo estar muito aéreo, muito trauma na cabeça, né? A gente chama, hoje a FIFA estuda muito a tal da concussão cerebral, e os goleiros acabam sofrendo muito esses embates dentro de bolas alçadas na área, porque é o atleta que realmente ataca a bola muitas vezes que ele vai à área. Então, muitas dessas lesões aí causadas, eles classificam como cabeça, tronco e membros superiores, estão mais ligados à cabeça, e os traumas diretos, que infelizmente com a capacidade do jogo, com o nível de força, com a característica do jogo, muitas vezes a gente não consegue controlar. O jogo, como eu disse antes, ele é indomável. Nós achamos que controlamos, mas muitas vezes não controlamos nada. Esse é um estudo da FIFA, falando de lesão. Eles pegaram, é um estudo da UEFA. Eles pegaram 11 anos, ou seja, durante 11 anos os caras estudaram, acho que 10 ou 12 times que jogaram a Champions League, e classificaram, ou seja, chegaram nas principais lesões que são relacionadas ao futebol. As principais lesões relacionadas ao futebol são lesão no músculo posterior da coxa, adutores e lesão de entorse de tornozelo. E aí, identificar a capacidade individual não seria uma informação importante para a comissão técnica na qualidade de definir a melhor estratégia do modelo de jogo? Então, lá atrás, se a gente entende que, poxa, transição, densidade, velocidade, raciocínio, compactação, intensidade. Eu vi muito ontem o Belão falando de tomada de decisão e ele colocou o Osório. Poxa, eu acho que a gente teve, durante não sei quanto tempo ele ficou aqui, mas a gente teve entre nós um baita treinador, o time de São Paulo. A torcida, sei lá, não sei se entende, os jornalistas, a mídia não acaba muitas vezes martelando, mas nós tínhamos um baita treinador, e ontem, depois que eu vi aquela entrevista dele aqui, que o Belão colocou ele no Mesa Redonda, eu fiquei mais fã do cara ainda. Então, de que forma a gente vai melhorar essa capacidade do atleta, ou seja, de que forma o meu departamento vai fazer com que o atleta tome as melhores decisões. E aí, os resultados principais: estratégia do jogo, controle da sessão de treinamento, diminuição de lesão, melhora da recuperação, ou seja, proporcionar a melhor capacidade de recuperação do atleta, e o desempenho e a performance. Eu acho que esse é o grande papel da fisiologia, do departamento de performance, da preparação física, e não só da preparação física.
do preparador de goleiro, do treinador. Esqueçam essa história que quando o time machuca, o culpado é o preparador físico. Negativo. O ciclo de treinamento é montado pela comissão técnica. A comissão técnica é responsável pelo estímulo que é dado ao atleta. Se o time está com queda de performance, a comissão técnica tem uma parcela. Se o time está com uma melhora da performance, é a comissão técnica que tem. Aquele time, fico louco quando eu escuto aquele time está correndo muito, esse preparador físico é fera. Pelo amor de Deus, negativo. O atleta, hoje, ele é condicionado com o quê? Basílio, com a bola. Preparador, Círio, você dá algum treino de resistência hoje? Nenhum. Então você que faz o time correr? Pronto. Quem faz o time correr é os dois juntos. É o sistêmico. É o trabalho dos dois integrado. Então, aqui eu quis mostrar para vocês que o controle da carga é responsabilidade de todos que fazem parte da comissão técnica. O entendimento do ciclo, o entendimento dos estímulos que é dado é responsabilidade de todos que acabam sujeitando, ou seja, acabam estimulando esse atleta dentro do campo. Eu deixo meus contatos, minhas duas redes sociais, meu e-mail. Eu agradeço o Ivan, agradeço também ao Santos pela oportunidade de minha 7ª temporada, de estar fazendo o que eu mais gosto, do que eu mais estudo. E eu acho que a gente ainda está muito no começo. Nos últimos 2 anos eu tenho tentado estudar muito essa questão do jogo, porque antigamente eu acreditava que eu já fui um xiita, já passei da fase dos russos, né? Se acreditavam na questão da força e achava que a força máxima, não sei o quê. E eu não, eu acho que a gente tem que se reinventar e eu estou me reinventando. Eu estou com 35 anos, eu espero que a cada dia eu me reinvente e a cada dia eu possa atribuir coisas novas na minha carreira. Eu acho que vejo todos vocês aqui, todos nós que estamos aqui buscando informação e conversando, porque tem uma pessoa representando aqui, mas eu sei que no almoço existe muita troca, porque quinta-feira, de quinta até domingo, eu vou ser aluno num curso que vai ter em São Paulo. Então lá eu vou querer ficar trocando, vou ver alguém falando, mas eu quero trocar ideia com os profissionais que vão estar lá. Então eu acho que nós aqui nesse ambiente proporcionamos uma melhora para o esporte. E essa é a nossa principal função. E acredito que dentro da categoria de base talvez estejam, ou talvez comecem essa renovação. E olhando o Barata lá atrás, e eu vi o Dorival falando, e até na hora eu fiz assim para ele, o futsal talvez seja a grande ferramenta de start. E aqui no Santos, uma coisa que eu falei num curso lá do Banzé, lá em São Paulo, eu falei assim, cara, vocês não têm noção a adoração que Santos tem pelo futsal. Eu sou de São Paulo, aqui passa jogo na televisão, passa na rádio, você escuta, eu ligo ao Jovem Pan, tem resultado de jogo de futsal de escola, cara. Então, todo mundo tem uma parcela na formação e todos nós temos que fazer o melhor, tá bom? Antes de encerrar, Ivan, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, vamos começar lá, vai lá. Professor, boa tarde. Boa tarde. Semana passada eu li um artigo do autor, não me recordo, que o título era o seguinte, alongamento ou aquecimento antes do treino, ou depois. O que o senhor tem a dizer a respeito? Então, foi até uma discussão uma vez, há uns 4 anos atrás, eu vi um treino de um preparador aqui e eu quis trazer essa informação para ele. O corpo ele precisa ser preparado para receber o estímulo. Se a gente pensa que principalmente o jogo, nós vamos gerar muita força, se a menor unidade contrátil do músculo são os 2 sarcômeros, ou seja, é o sarcômero que está no meio de 2 linhas Z, ou seja, tem uma menor unidade contrátil que é o sarcômero, ela que faz a musculatura contrair. Se eu alongar, o que eu vou fazer? Eu vou afastar as bandas de actina e miosina. Se eu vou afastar as bandas de actina e miosina, será que eu não vou diminuir minha capacidade de gerar força? Então, o alongamento estático, propriamente dito, eu não uso há tempos, há pelo menos 10 anos. Mas a mobilidade e o aumento da temperatura corporal eu ainda faço. Então, o alongamento em si, isolado, eu não vejo ele mais como interessante. Porém, para melhora da viscosidade articular, muscular, de uma forma dinâmica, muitas vezes, eu ainda acho muito legal. Fala
Fala, Ciro. Você comentou da melhora do esporte, do FMS, do Norte e do Nordeste, da melhora do padrão de movimentos. Eu queria saber que tipo de exercício você fez nessa melhora. Então, Ciro, até falei, o curso que eu vou fazer agora, eu uso há muito tempo, já que há 3 anos, a metodologia da Exos, que é uma metodologia americana, que é a antiga Athletics Performance, e agora eu vou fazer as titulações. Eu não tenho a titulação, vou fazer as titulações. É uma metodologia americana de entendimento da melhora no padrão do movimento baseado em exercícios específicos. Então, tem uma série de exercícios corretivos. Eu faço depois questão de, se não hoje, eu te convido para você vir aqui. A gente tem dentro da academia, uma série de exercícios ou seja, uma progressão pedagógica para melhora. Ou seja, desde exercícios de ganho de mobilidade, de quadril, exercício de flexibilidade, porque o cara pode ter um déficit. Aí, cadê ele? Qual é o nome dele? Matheus. Você pode fazer a pergunta de alongamento? Eu posso passar um treino de flexibilidade, mas é um treino específico. Eu quero ganhar flexibilidade. Então, flexibilidade, propriocepção, então tem uma série de coisas. Se você jogar em YouTube, é interessante você primeiro pegar o material e ler sobre o que é a metodologia da Exos. E depois tem muito, coloca lá, se você colocar exercícios corretivos do FMS, você vai ver uma série de coisas. Muitas coisas que você já faz, que eu vejo, mas algumas coisas que tem uma sequência pedagógica. Você tem uma noção, a gente não chega à força se a gente não passar por mobilidade, controle motor estático, dinâmico e padrão do movimento. Então é mais ou menos isso.